Olá, tudo bem? Eu sou o Lucas, da Concept Oficina Mecânica, uma oficina mecânica aqui no Castelo, e eu queria falar sobre o sistema de freios. Hoje um cliente me perguntou: pô, Lucas, por que todo carro não tem freio a disco na traseira? Olha, eu não tenho a resposta pronta, mas eu te ajudo a refletir. Disco, pastilha versus tambor e lona, a gente vai perceber o seguinte: o disco de freio ele é muito mais suscetível ao calor, ou seja, ele esquenta mais rápido e esfria mais rápido. O tambor de freio demora mais para esquentar e também demora mais para esfriar. Lá no sistema traseiro a gente tem alguns sistemas. Vamos falar do primeiro aqui. O primeiro é o sistema de lona traseira. Quando a gente pisa no freio, quem freia lá na roda traseira é a lona em contato com o tambor. Quando você puxa o freio de mão, tem um cabo que puxa esse sistema de alavancas que empurra a lona contra o tambor. Quando a gente puxa o freio de mão, empurra e o carro fica freado. Então, ora a gente está pisando hidraulicamente, a sapata vai de encontro ao cilindro e faz a frenagem, e ora a gente puxa o freio de mão, a frenagem está ocorrendo em função de um cabo que está sendo esticado. Esse primeiro sistema, ele é único, simples, já está difundindo no mercado, tudo é baratinho e ele tem uma grande vantagem. O sistema de tambor, quando o carro está sendo utilizado, claro que está na temperatura de trabalho. Quando a gente estaciona o carro e puxa o freio de mão, a gente está freando um tambor que está quente. Agora imagina um segundo sistema. Atrás tem disco e quando a gente puxa o freio de mão, quem freia é a pastilha encostando no disco, ok? Nesse caso, o carro está sendo utilizado, né? Você está usando o carro, dirigindo o carro e o freio está aquecido. Quando o carro for parado, estacionado e você puxar o freio de mão, a pinça vai promover, vai empurrar via cabo a pastilha contra o disco. Isso vai ficar apertado e quando o disco esfriar, a pastilha vai folgar e o carro não vai estar mais freado. Então, a fábrica tem que inventar um sistema, tem que criar um sistema, um mecanismo, que mesmo quando o carro está freado e o disco reduzir o seu volume, né, porque esfriou, ele vai continuar sendo freado. Esse sistema pode falhar e o carro pode perder o freio, e a gente já ouviu aí no passado Audi A3 com disco na traseira passando por isso aí. Um terceiro sistema é o carro que tem disco atrás, mas quando você puxa o freio de mão, quem freia é um sisteminha pequeno de lona que fica dentro do disco, e muitas vezes o disco é grandão, e ele está sendo freado quando a gente pisa hidraulicamente, está sendo freado pela pastilha lá na borda do disco. Mas dentro dele tem um pequeno tambor. Então olha só que sistema complexo. Ele tem o disco na traseira e tem lona conjugado. Então eu imagino que a fábrica já coloca logo o tambor atrás e pronto e resolve. Porque o que a gente quer do disco em detrimento ao tambor é que o disco esfrie rapidamente, né? Quando o tambor aquece, já era, ele demora para esfriar. Então quando você coloca um disco e a gente quer que o disco esfrie rapidamente, você coloca um desenho na roda que capte ar ou um sistema de duto que jogue ar no disco, ele vai esfriar rapidamente. O cliente médio ele vai vir dirigindo o carro na rodovia, vai usar o freio, vai aquecer o freio para entrar na curva e logo depois vai dar motor de novo e aí o movimento da roda vai esfriar, o próprio disco vai esfriar sozinho para estar pronto para o uso para a próxima curva. No tambor é diferente. O tambor você vai pisar e ele vai estar frio, vai demorar a esfriar. E na próxima curva, se ele tiver esquentado, ele não vai frear nunca mais. Tem que parar o carro e esperar esfriar. Esse é o caso do caminhão. Quando o caminhão esquenta freio, você precisa de minutos para esfriar. No caso do disco, ele esfria rapidamente. Um outro problema do tambor, que eu acho que é um grande problema do tambor, é quando você está trafegando em chuva e o sistema molha, o tambor quando molhado, ele freia muito mais quando seco. Então você pode estar dirigindo com o carro na chuva e pisar no freio e o carro travar a roda. Aí é um grande problema. Já o disco não, o disco quando molhado ou seco, ele tem o mesmo desempenho. Então por isso que muita moto é colocado o disco na frente, porque você sabe que o disco, o que freia a moto ou o automóvel são as rodas dianteiras de frente do caminhão, mas no automóvel e na moto, o que freia é a roda da frente, não é a roda traseira. A traseira está dando um apoio no freio, mas não pode pisar muito, não pode frear muito, porque senão você vai perder controle. Se o eixo traseiro escorregar, você perde o controle do carro. Então o freio é colocado na frente. Eu digo muitas vezes que o que freia o carro é a suspensão. Estranho, né? O que freia o carro é a suspensão e não o disco propriamente dito. Vou te explicar por quê. A forma de freio, não sei se voltar lá na física, terceiro ano lá, é atrito estático vezes normal. Normal é o que? A componente vertical do peso do carro, que é pneu contra o asfalto. Pneu versus asfalto. Bom, você pode frisar o asfalto para aumentar a rugosidade dele, ou você pode usar um pneu mais macio, ou seja, o tread wear. O tread wear varia normalmente de 100 a 600, pode olhar no seu pneu aí, quando o tread wear estiver próximo de 100, 200, por exemplo, é um pneu macio. Quando o tread wear estiver próximo de 600, ou seja, 400, 420,
você vai ter um pneu duro. Quanto mais macio o pneu em contato com o asfalto ou um asfalto frisado, você tem condição de mexer no coeficiente de atrito. Mas muitas vezes a gente tem um utilitário, um carro que a gente quer que o pneu rode muito, a gente não vai comprar um pneu macio, você vai ter que trocar o pneu toda hora. Então, o que é que está em jogo aí? Anormal. O que é anormal? Vamos fazer contas. Imagina que o carro tem 1 tonelada, tem 4 pontos de apoio, né? 2 eixos, 4 pontos de apoio. Vamos fazer uma conta simples? Não é assim, vamos fazer assim. 1 tonelada, digamos que o eixo dianteiro tenha mais peso que o eixo traseiro. Então, o dianteiro tenha 600 quilos no eixo e o traseiro 400, beleza? Então, se tem 600 no eixo dianteiro, o carro é simétrico de um lado para o outro, então a gente pode presumir que uma roda direita tem 300 quilos e a roda esquerda 300, certo? Certo, com o carro parado sim, mas quando você freia o carro, ele está em movimento. O que acontece com o carro? Você está andando com o carro e pisou no freio, existe uma movimentação de massa, a gente vai empurrar peso do carro para o eixo dianteiro. Sim, de propósito, a gente quer que exista a rolagem longitudinal. A gente quer que o carro apoie em cima da roda dianteira para aumentar normal, o carro frear mais. É isso mesmo. O carro vai apoiar, jogar mais peso, então a gente tem que ter uma suspensão que consiga promover o movimento longitudinal do carro para que aumente a normal em cima da roda. Para você, a conta não é aquela, o coeficiente de atrito vezes a normal, a gente quer aumentar a normal. Então a gente faz a rolagem, a gente faz com que boa parte de 1 tonelada vá para o eixo dianteiro, para passar de 600 para 800, 1 tonelada, 1.100 quilos, enfim. Porque, como é dinâmico, ele vai colocar peso na roda dianteira para aumentar a normal, já que a gente não pode mexer no coeficiente, né, ou não pode mexer muito, para o carro frear mais. Um carro com ABS, teoricamente, se você for olhar bem, o carro com ABS vai frear menos do que o carro sem ABS. Porque, veja bem, imagina que a gente tem um piloto dirigindo um automóvel sem ABS, tá certo? Ele é altamente treinado e ele consegue promover a frenagem total do carro sem que ele consiga fazer o carro, sem que ele permita que o carro deslize. Se a gente voltar de novo lá no 2º grau, aula de física, a gente vai lembrar que a força, o atrito cinético é menor do que o atrito estático. Então o atrito cinético seria o carro derrapando e o atrito estático é o carro andando sem derrapar. Pega um objeto que está próximo de você e tenta colocar ele em movimento. A força que você precisa para colocar o objeto em movimento é maior do que a força para manter o objeto em movimento. A gente tem que fazer com que o carro continue a frenagem total até fazer a parada total do carro sem que ele derrape, certo? Se ele entrar na zona de atrito cinético, o carro vai deslizar e vai percorrer uma distância maior do que se ele tivesse sem derrapar. Começando a derrapar, ele vai tirar pressão de óleo lá da pinça para o carro não travar. Então você imagina aquela condição, o piloto altamente treinado, ele consegue frear no limiar do máximo atrito estático sem que o carro derrape. Então ele está freando, o carro vai percorrer uma distância menor do que se o cara acionar o ABS e ele atrito estático, atrito cinético, atrito estático, atrito cinético. Ele vai variando entre cinético e estático, de forma que o carro ele vai sim percorrer uma distância um pouco maior do que o piloto dirigindo um carro sem travar as rodas, mas é claro que um cidadão médio, um motorista comum de carro, quando ele frear, ele não vai conseguir atingir esse alto desempenho de frenagem que um piloto teria, vai fazer o carro escorregar atrito cinético e aí ele vai percorrer uma distância maior do que o carro que parou com ABS. Então o ABS ele é melhor do que um cara sem experiência deixando o carro derrapar. Agora, um piloto que não deixa o carro derrapar, agora é claro que é uma situação difícil de acontecer. Porque se um piloto, por exemplo, na rodovia está lá dirigindo, na corrida, ele vai ter a disputa entre um carro e outro, ele vai acabar deixando o carro derrapar, porque ele tem que se preocupar em ultrapassar, tem a grama, tem um tanto de coisa, então o ABS ele vai ajudar de uma maneira geral. Mas de uma maneira absoluta, se você conseguir frear o carro de forma que ele não derrape, você conseguiu a máxima frenagem possível. Então quando a gente faz aquela frenagem total, a gente pisa muito rápido no pedal, pisa muito forte, e há aquele deslocamento, aquela movimentação, que quem está movimentando, quem está permitindo essa movimentação do veículo, transferindo energia do carro inteiro para o eixo dianteiro, é a mola amortecedora, por isso que é a suspensão que freia, porque eu preciso aumentar a normal, eu preciso transferir energia, peso, para o eixo dianteiro para a normal aumentar o atrito total do pneu contra o asfalto, né? Por causa da fórmula. O carro tiver mola, suspensão, mola, amortecedor, de forma que a gente consiga fazer essa transferência normal, você vai conseguir fazer máxima frenagem. Então, para o carro frear bem, mais do que pneu, mais do que freio, você tem que ter suspensão. É incrível, né? Então, se a gente pudesse pegar um automóvel, tirar as molas, colocar uma travar lá, colocar um pedaço de pau lá, um toco, travar, de forma que o carro não consiga fazer essa movimentação,
quando a gente pisar no freio, nesse exemplo que eu estou dando, ele vai frear com 350 quilos apenas, né? Desculpa, com 300 quilos apenas. Então, se a gente não conseguiu colocar peso no eixo dianteiro, você não consegue frear o carro, ele vai derrapar. Muitas vezes você vê carro rebaixado turbo arrancando e cantando pneu a rua toda, porque é lógico, como ele é rebaixado, o carro é rebaixado, ele não consegue fazer uma transferência adequada, a carroceria não se movimenta longitudinalmente, de forma que você consiga transferir energia para onde você quer. Quando o carro der motor e tiver lá 400 cavalos e não tem suspensão, ele canta pneu. Então dá a sensação que o carro está correndo pra caramba, não está correndo nada. Ele está derrapando porque não tem suspensão, ele rebaixou o carro. Então o carro rebaixado, ele freia muito menos que o carro não rebaixado. Lógico, pensa, se você não consegue, imagina um carro rebaixado e um carro não rebaixado. Você está pisando no freio totalmente com um carro rebaixado, você não conseguiu fazer a movimentação da carroceria, mandar peso para o eixo dianteiro para aumentar normal. Porque ele é duro, ele é rebaixado, a mola é cortada, enfim, não importa. Não tem curso de suspensão. Você não consegue jogar peso para o eixo dianteiro. Se ele não consegue aumentar normal, ele não vai frear bem nunca, ele vai derrapar. Então o carro rebaixado, frenagem máxima do lado de um carro não rebaixado, ele vai derrapar, porque ele aplicou toda a carga de frenagem no pneu, o pneu não consegue segurar o peso do carro, derrapa e o carro escorrega. Então o carro rebaixado não é seguro por isso, ele freia muito menos que o carro não rebaixado. Você precisa de suspensão para arrancar rápido, você precisa de suspensão para frear rápido. Numa pista de arrancada, o carro rebaixado vai tomar a bina do carro que não é rebaixado. Lógico, faça contas. E quando você coloca lá no Mega Space, lá, tudo bem, aí o cara coloca um pneu dessa largura, mega macio, aquecido, rebaixado, aí tudo bem, ele vai compensar a falta de normal com excesso de atrito estático, mas é um alto atrito estático. Mas o carro com boa suspensão, ou a suspensão feita para aquilo que ele foi projetado para fazer, ele arranca muito mais, ele freia muito mais, sem falar de curva, eu nem estou falando de curva aqui, estou falando de freio especificamente, beleza? Deu para entender um pouquinho essa questão do freio? Legal?